Bom dia. Buenos dias, Bom pessoal. dia. Tô dirigindo, Nicolas. Tá bom. Cuidado aí, como sempre. Tô chegando. Tá bom. Gente, eu vou ter que manter a minha câmera desligada, porque eu tô com instabilidade aqui, tá? Então, para não correr o risco de estar caindo toda hora, tá? Então, infelizmente, hoje vocês não vão poder me ver. Não vão poder dar o ar da graça hoje. É só ouvir, tá? Tá bom. Sim. Vamos lá, então, gente, conversar um pouco sobre a nossa penúltima aula antes da prova, né? Então, na semana que vem, como você sabe, nós teremos a nossa prova, tá? Nossa V1. E eu gostaria aqui de discorrer alguns comentários a respeito, embora tenha ficado bem compreendido para a maioria de vocês que deve ter olhado aí, no caso, né, os recados, eu vou, mesmo assim, comentar novamente, tá? A nossa V1, então, que ocorre na semana que vem, tá? Ela vai ser referente às unidades 1, 2, 3 e 4, tá? Unidade 4 que a gente contempla hoje, né? Com Piaget, a gente vai falar um pouco sobre Piaget hoje, tá? E essa nossa avaliação, ela tem 11 questões, tá? Dessas 11 questões, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras turmas. Vou botar uns coloridinhos aqui para ficar legal. Nessas nossas 11 questões, 10 vão ser de múltipla escolha, tá? Sendo de múltipla escolha, né? Vamos ter 5 alternativas, né? Letras, melhor dizendo, letra A, B, C, D e E, para poder marcar a correta. E cada uma delas vai valer 3 pontos, tá? Então, 3 vezes 10, 30, mais 5 da única questão dissertativa que a gente vai ter nessa prova da semana que vem, tá? Que é 5 pontos, totaliza aí, fecha 35 pontos, tá? Então, a gente fecha a nossa parte, digamos assim, da prova, a V1, né? Com 35 pontos. E os 5 restantes, que a gente tem ainda para fechar os 40, que é o teto, digamos aí, de nota, a gente vai fazer uma avaliação, né? Vamos fazer uma avaliação que é referente a um caso, tá? Nós vamos resolver um caso e ele vai estar disponibilizado para vocês lá no dia 11, né? Eu já tinha colocado ali para vocês que nós teríamos devolutiva da prova, mas eu vou alterar esse calendário, a gente já vai ter a liberação no dia 11. Deixo liberado aí uma semana para vocês resolverem esse caso, tá? Quanto ao caso, já antecipando as informações, não será um caso clínico, então uma contextualização, né? Muito, digamos, pesada, elaborada, tá? Justamente porque vocês estão em terceiro período, ainda não tiveram, acredito, né, muitos de vocês, muitas vivências clínicas, né, para poder, então, resolver um caso mais complexo. Isso aí vem com o tempo, né, vem com o andar aí do curso, ao avançar no caso, né, para o final, vocês vão tendo essas experiências cada vez mais, né, seja nos estágios, seja, enfim, né, nos consultórios, que vocês venham a trabalhar aí de forma simulada, nas simulações, isso vai vindo, né? Então, para nós vai ser uma questão bem teórica, referente ao nosso assunto aqui, né, obviamente, que são as bases biológicas do comportamento humano e uma coisa bem tranquila de ser resolvida, valendo aí, no caso, né, 5 pontos para fechar os 40 pontos, tá? Diferentemente da nossa AV2, tá? A AV1 não precisa registrar nenhuma presencialidade, tá? A presencialidade, no caso da AV2, ela está relacionada com um registro, né, enfim, de foto de vocês, né, para comprovar que foram vocês que fizeram aquela prova, tá? Ela vai ser liberada na semana que vem, como eu já disse, né, no dia 4, e vai ficar aberta das 7h30 da manhã, tá? Vou abrir bem cedinho aí, no caso, o link, e vai ficar disponível para vocês realizarem até o outro dia, tá? Que seria
o dia 5 até as 17 horas. Ou seja, tem um período bem tranquilo para resolver essa prova, tá? A partir do momento que eu gero, né, no caso, esse teste, né, vocês recebem, né, o aviso lá que está disponível para vocês como tarefa, e é só, no caso, entrar, se quiser fazer já na hora, ou então escolher, né, aí nesse período aí do dia 4 e do dia 5, o melhor horário, te organiza quanto a isso, né? Faz a tua organização para tu fazer essa prova. Aí, antes que alguém me pergunte como é que vai ser a prova, né? Eu já antecipo que a prova vai estar bem tranquila, tá? Bem fácil. Como vocês viram, são questões de marcar a respeito, então, do conteúdo, tá? E aí a gente tem a seguinte informação. Deixa eu só pegar aqui o meu caderninho, porque eu fiz para todas as disciplinas isso. E eu vou dizendo mais ou menos o que contempla a prova de vocês quanto à distribuição, né, das unidades, tá? Então, para quem quiser anotando aí, ó, nós vamos ter 3 questões referentes à unidade 3, 3 questões referentes à unidade 2, 3 questões referentes à unidade 3 e 2 referentes à unidade 4, tá? Sendo que as 2 referentes à unidade 4, uma é de múltipla escolha e a outra vai ser a questão dissertativa, tá? A gente vai fazer, então, a questão dissertativa referente à unidade 4, tá bom? Como eu disse, a criação do caso aí, no caso para vocês resolverem, vai ser referente à unidade 4, tá? Então, basicamente, de cada unidade, a gente tem, né, a maioria das unidades, 3 questões, né? Porque nós temos 3 tópicos em cada uma delas, mesmo a gente tenha pincelado muita coisa aqui a respeito dos tópicos, é o que eu vou cobrar, tá? E aí também da unidade 4, como a gente não vai ver tudo, né? Não vamos falar só sobre o tópico 1, a gente vai ter 2 questões aí, então, tá bom? Certo? Uma outra questão também que eu já ia esquecer, é em relação às tentativas, tá? Isso aí eu estou padronizando para todas as turmas, que nas questões de múltipla escolha, tá? Nós vamos ter 2 tentativas, tá? E vai ficar valendo aquela que der um somatório mais alto, né? Ou seja, 0 ou 3, porque ela é de marcar, né? Enfim. E aí que vocês marcarem, se tiver uma tentativa marcarem errado, a próxima que marcar certo é a que vale, e vice-versa. Agora, se marcarem, né, no caso das 2 tentativas erradas, aí vai ficar como 0, né, vai ficar como questão errada, tá? Isso me perguntaram nas outras turmas em função disso. E outra questão também que eu já queria adiantar com vocês é que nota comigo sai rápido, tá? Eu sei que a turma de vocês ela não é muito grande, tá? E em função dela não ser muito grande, eu vou conseguir de boa já recebendo, né, a conclusão da prova de vocês, já com a nota, digamos aí, das questões de múltipla escolha já somadas, já pego a dissertativa, né, ou seja, corrijo e já subo a nota e vocês já vão recebendo também, ou seja, né, como o primeiro feedback, vamos dizer assim, o quanto vocês foram avaliados aí por essa prova, quanto que tiraram, digamos, aí nessa prova, tá? Lembrando que vale 40 pontos, né? E aí nós temos até a unidade 4, e aí a 5, a 6, a 7, a 8, porque a nossa disciplina é em EAD e é formulada através de unidades, lá na unidade 2 aí cai tudo, desde a 1 até a 8, isso é uma norma, isso é uma regra, então, da instituição, tá? Então, metade do conteúdo cai na AV1, e a totalidade dos conteúdos cai na AV2, tá? E aí já adianto que essa AV1, no caso, ela tá bem mais, digamos, tranquila, né? Então, dá muito bem para a gente... eu não fiz ainda a prova, né? Mas eu já visualizei tudo que eu preciso questionar de vocês, tá? E aí ela vai estar super tranquila, fiquem também tranquilos quanto a isso, tá bom? Alguma pergunta, gente, quanto a isso? Deixa eu ver quantas pessoas. Hoje ninguém quer saber de mim, né? Ô, Nicolas, 3 é a pessoas Sheila. só. Tudo bom? Fala aí, Deixa, Sheila. Tá em deixa eu casa te já? falar. Já cheguei. O texto número 1 não vai cair, porque você falou que vai ter 3 questões do texto 2, Não. 3 questões.
Nós temos, olha lá, Ah, quatro unidades, tá? Então, é texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4, tá? Cada um ah, desses textos, ó, texto 1 tem 3 questões, texto 2 tem 3 questões, texto tá. 3, 3 questões, e o texto 4 vão ter 2 questões, sendo uma de múltipla escolha e a outra vai ser Ok, dissertativa, tá. tá? Tá bom. Muito Obrigada. bem, claro. Vamos lá, então, gente. Como eu disse, né, vamos continuar hoje com a nossa unidade 4, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse cara, né, que contempla uma visão, né, aí na construção do comportamento. A gente vai falar um pouco de genética do comportamento, mas não daquela perspectiva da genética clássica, tá? Que é o que nos trouxe Piaget, né? Piaget que também é biólogo, né? Biólogo e psicólogo, ou seja, né, ele trouxe as suas contribuições para, né, a área do comportamento, da educação, né, de uma forma bem, vamos dizer, vanguardista para a época, né, porque, enfim, ele trabalhou por uma perspectiva, né, de um cognitivismo construcionista, né, desse biólogo e psicólogo, o Jean Piaget, né, que contempla a construção do comportamento a partir de uma perspectiva desenvolvimentista, né? Ou seja, observando etapas do nosso desenvolvimento, tá? E aí, Braulio, tudo bem? Hoje tá sem câmera aqui, viu, Braulio? Porque eu tô com instabilidade, então não posso ligar a câmera porque periga cair, tipo, enfim, né? Aí volta todo mundo, só para te avisar aí, porque tu chegou agora, certo? Fica tranquilo, eu só demorei porque eu não consegui, eu não recebi o link, eu tive que fazer uma manobra aqui para conseguir entrar, mas tudo bem, obrigado, Nico. Beleza. Então tá, bem-vindo. Bom dia. E aí, continuando, né, gente? Então, esse ponto de vista, né, do Piaget, né, quanto a essa perspectiva desenvolvimentista, né, ele traz isso muito claro, né, nesse livro que se chama Epistemologia Genética, né, que é muito usado para fundamentar ações pedagógicas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. E ele trata, como eu disse, de uma visão, né, sobre o desenvolvimento cognitivo e construção de comportamento a partir de relações do indivíduo com o meio, que é algo que a gente vem tentando, né, justificar muito aí quanto à aquisição de aprendizagens que o ambiente nos traz muitas vezes, né, como componente nessa nossa construção quanto a seres, né, seres humanos, nesse aprendizado a ser humano, né? E aí, nesse caso, temas, né? Aqui eu adorei essa frase aqui, né? Que está lá no material de vocês, que o Piaget bebia na fonte darwiniana, né? Então, a gente não tem como não lembrar de Darwin e pensar em evolução, né? Então, os temas que, no caso, o Piaget estudava, né? Como evolução, desenvolvimento das espécies, adaptação, né? Ele trouxe isso para um destaque, né, como um destaque para os seus estudos. Isso que trouxe o diferencial dele, né? Então, na observação, no caso dos seus estudos de biólogo, né, quanto à adaptação dos animais, ele começou a perceber que se abria uma possibilidade para que ele inovasse, né, para que ele tivesse curiosidade aí, no caso, né, sobre o processo de adaptação comportamental humano, que é algo que a gente, né, observa também ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso histórico quanto a seres em desenvolvimento, né? E aí foi nesse contexto que o Piaget fundamentou as suas teorias, que nós chamamos de teorias psicogenéticas. Mas essas teorias psicogenéticas, elas estão ligadas à ideia, como está escrito aqui, de gênese, né? De gênese, de começo, e não daquela genética clássica que a gente está acostumado e o que a gente espera, né, também, e se estudar nessa questão aí das bases biológicas do comportamento humano. É algo que não é tão simples assim, em função de questões éticas, né, de quantidade de pessoas arroladas aí, no caso, num estudo, né, então ele pegou, no caso, né, esse foco, pensando aí em começos, né, e que esses começos
é através desses começos que o Piaget conseguiu subdividir o nosso processo de aquisição de conhecimento em fases, né? Como vocês podem observar na sequência da nossa apresentação, e também em estruturas, já que ele era um biólogo, ele começou a estudar com mais profundidade, né, o desenvolvimento das estruturas, nesse caso, né, nervosas, aí, em relação ao ser humano, né? E falando em fases, né, falando em fases e estruturas, né, a gente traz aqui a estrutura cognitiva, né, que é aquela que porta recursos que a gente mobiliza das nossas experiências com o ambiente, né? E essa mobilização, né, como eu disse aí, dessas experiências, elas vêm das percepções, vêm da memorização, né? Também das questões de motricidade, de psicomotricidade e também dos afetos, né? E isso tudo traduzido como uma experiência com o meio, né? Em que nós temos essa possibilidade, né, de tanto transformar o meio, né, transformar as coisas, né, e sermos transformados da mesma forma, de acordo com essas interações, e, óbvio, passando por estágios, né, bem observado aqui na nossa linha, né, que esses estágios eles estão relacionados com estágios de desenvolvimento, que, no caso, o Piaget, ele vai pensando na questão estrutura, fique bem claro aqui, né, até a fase da adolescência, e após nós temos, óbvio, né, uma continuidade, como a gente vem falando, a respeito de aprendizagens, mas na questão biológica, né, na questão aí dos começos, como a gente bem comentou, nós temos 4 fases, e a que é mais, o ápice, digamos aí, seria na fase da adolescência, né, em que a gente atinge uma maturidade estrutural, e a partir daí nós temos um desenho, né, mais ou menos estruturado, de acordo com aprendizados anteriores, para as novas aquisições de experiências, enfim, baseadas nessas fases. Tá? Muito bem. Aí, indo adiante, tá? Tem uma outra coisa que eu gostei de chamar atenção, né? É que o Piaget, ele defendeu, né, também nesse livro, né, Epistemologia Genética, tá? Que não dá para a gente executar, tá? Um pensamento abstrato sem antes ter adquirido um pensamento concreto, tá? Então, é algo que ele frisa justamente nessa elencação, vamos dizer assim, de estágios, tá? E isso é mais ou menos uma lógica, né? Uma lógica que está relacionada com o processo de desenvolvimento humano e que a gente estuda isso em embriologia, né? Então, esse processo de desenvolvimento humano através da biologia, como eu disse, ele visitou lá na biologia essa aprendizagem e trouxe, tá? Trouxe para o processo de adquirir conhecimento e chamou isso de embriologia mental, né? Então, para o Piaget, a aprendizagem ela acontece quando uma estrutura cognitiva, aí a gente volta um pouquinho nessas fases, né? Ou seja, de desenvolvimento humano, ela acontece quando a estrutura está pronta, vamos dizer assim, né? Quando a estrutura comporta aquele tipo de aprendizagem. Eu não tenho como, por exemplo, um exemplo super simples, né? Super bobo aqui. Eu não tenho como entregar, no caso, um conhecimento de alta complexidade para um menino, como a gente está vendo aqui, aparentemente deve ter, pelo desenho, 5 anos, 6 anos, uma complexidade matemática, por exemplo. Né? Uma que a gente não sabe da aptidão ainda desse menino, e óbvio que ele não vai fazer a sua compreensão, né? E mais adiante a gente entende o porquê, tá bom? Muito bem. Essa questão aqui é interessante, né? Sobre a importância biológica, né? Porque essa importância biológica que é dada pelo Piaget, né? Que permite que nós nos relacionemos, né, de modo específico, ou com componentes internos, ou com componentes externos da mesma forma. A gente já sabe diferenciar quais são esses tipos de relação, né? O externo é ambiente,
O interno está relacionado, nesse caso aqui, com o nosso material genético, tá? O nosso material genético, que é o que a gente porta desde o momento em que a gente é concebido quanto à célula-ovo, né? Naquele momento da fecundação, ali já existe uma particularidade, tá? E é isso que esse assunto se aproxima um pouco mais da genética humana, né? Porque ali se desenha um código genético, né? Ali ainda não temos total certeza, mas existem muitos estudos já que tentam relacionar o DNA com várias características. Aqui, como está descrito, descrito não, né? Observado aqui no nosso quadro, né? Como a gula, né? Aqui autoestima, alguns rigores, inteligência, a própria preguiça, né? Pode ser considerada da mesma forma uma característica genética, tá? E existem alguns estudos que são bem interessantes, e principalmente aqueles que são observados em gêmeos, né? Então, eu trouxe aqui só como destaque um estudo que foi realizado em 1900, isso aí não tem no material de vocês, mas enfim, eu posso comentar, que eu achei interessante, que houve uma publicação de 1986, tá? Que foi feito um estudo com gêmeos, né? Com gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos, tá? Então, a gente sempre precisa trazer, né? Eu sei que eu não sei se vocês têm essa clareza quanto à diferença entre gêmeos idênticos e não idênticos, né? Mas se tem, não tem problema, eu vou comentar da mesma forma, tá? Gêmeos idênticos, eles têm em comum o mesmo material genético, tá? Porque eles são fruto de uma divisão celular no momento da fecundação, já que a gente estava falando nisso ainda agora, né? Em que um maciço de células, né, se desprende e forma, digamos ali, se desprendem um do outro e formam dois seres, né? Dois seres que em comum apresentam as mesmas características, que incluem, nesse caso, inclusive, o gênero, o sexo cromossômico, por exemplo. Não existem gêmeos idênticos que tenham sexos diferentes. Se, por exemplo, numa gestação, né, os gemelares apresentarem sexos diferentes, é porque eles não são idênticos, eles são gêmeos fraternos, né? Ou seja, gêmeos não idênticos. E eles não, como eu disse, eles não compartilham, né, da totalidade, digamos assim, das suas características quanto ao código genético, né? Porque eu posso ter um menino e uma menina, né? Eu posso ter ali, no caso, dois óvulos e dois espermatozoides que são diferentes, eles trazem outras bagagens, digamos assim, desse código genético, que é fruto de uma divisão celular, de uma equalização, distribuição de genes, né, que trazem essa pequena diferença aí, né, pequena não, né, grande a diferença entre gêmeos idênticos e não idênticos. E isso se traduz, né, isso se traduz inclusive, né, nesse estudo, né, e que foi observado que na comparação, né, de algumas características bobas, assim como preferências, né, como temperamento, enfim, né, que os gêmeos, quando eles são idênticos, eles apresentam 2 vezes mais similaridade de características do que nos gêmeos não idênticos, do que os gêmeos aí fraternos, do que os gêmeos dizigóticos, né? E é o que se conclui, digamos assim, desse estudo, né, que sim, a hereditariedade ela pode ser um influenciador aí, digamos, né, de comportamentos, mas não prestem bem, não na totalidade, tá? Porque, como eu disse, os fatores os componentes, digamos, são internos, né, e externos. Esse componente que é interno, vamos ver que ele contribui, como a gente tem essa apresentação, né, aí no caso, de 2 vezes mais características, vamos dizer que o genoma contribui com 50%. E os restantes 50% que vão determinar uma questão comportamental nesses gêmeos, e talvez para a população em geral, vão estar de acordo, então, com a criação, com o ambiente que aquele ser humano foi introduzido e apresentado, e para ter as suas experiências de vida, porque a gente bem tem discutido, né, ao longo das aulas,
que as experiências são muito próprias e que trazem, então, no caso, as memórias, né? Toda aquela questão do desenvolvimentismo, como a gente bem falou lá no início da apresentação, tá? Acho super interessante essa parte aqui. Bom, gente, e não fugindo muito desse contexto, tá? A gente tem aqui, no caso, a formação, né? Aí, no caso, aí, como eu estava comentando para vocês, né? Das etapas que os indivíduos passam, tá? E aqui é um exemplo que o próprio material trouxe, tá? Que, óbvio, a gente interage com o meio desde sempre, desde que a gente está sendo concebido, né? E aqui o indivíduo interage com o meio, operando sobre os objetos observáveis, disponíveis e ao alcance, né? Então, como eu disse, cada história é uma história, né? E a gente traz aqui uma questão do desenvolvimento das emoções positivas, né? O exemplo do livro traz uma brincadeira super boba de uma mãe com uma criança, né? De uma menina, né? Até coloquei aqui a foto da menina, que é para não fugir muito o que está lá no material, né? Que a gente relaciona, no caso, a aprendizagem dela, né? Ou seja, de emoções positivas nessa brincadeira, né? Do fato dela jogar bola, do fato que ela vai se divertir, né? Então, essa emoção que é positiva, a gente propriamente deve lembrar desses momentos também no nosso desenvolvimento, né? Elas são produzidas na criança e que conseguem construir sentimentos, né, particulares, obviamente, mas tendo como aquela referência algo bom, né, algo que foi adquirido, né, como bom e que a gente vai daqui para frente nas próximas fases lembrar como algo legal, né? Por isso uma emoção positiva. Já outro caso, essa mesma menina aqui, já não achei a foto da menina, né? Mas botei de um menino aqui, e a expressão desse menino aqui é de choro, né? Mas ele também poderia, além de estar chorando, né? Ele poderia estar assustado, tá? Então, o susto, tá? Nesse caso aqui, nessa etapa da vida, ela é importante também, né? Como uma reação para a sobrevivência diante de um ambiente ameaçador. Então, aqui, ó, a emoção é positiva, ou seja, o ambiente era favorável, a mãe proporcionou esse ambiente favorável, então a relação da mãe, no caso aí, ou da pessoa que é cuidadora dessa criança, muitas vezes é a principal geradora dessas situações, né? Ou seja, ambientais, inclusive, tá? E o exemplo do material de vocês aqui é que essa mãe, nesse caso, tá? Estava preparando um lanche aí para esse menino, né? Então, ela estava sentada, descascando, acho que era uma maçã, o exemplo, e o menino, né, com comportamentos aprendidos, né, com emoções positivas, correu em direção à mãe, uma coisa assim, pulou na mãe, e a mãe gritou com a criança, né? Então, essa interação com o ambiente, né, no caso, não provocou a mesma sensação, ou seja, a mesma emoção positiva, uma vez que eu tinha a gente tem uma situação de perigo, é uma mãe que está com uma faca descascando uma fruta, né? E a criança, ao pular, ela corre o risco aí, no caso, de se machucar, né? Então, esse comportamento da mãe já informa, né, para essa criança que nem todos os ambientes são favoráveis e que alguns representam riscos, né? E, nesse caso, é uma defesa, né? Algo que é interessante a criança já adquirir para ter uma exemplificação, né, do quanto a interação com o meio pode produzir outros comportamentos, né, outros aprendizados, e que leva a estrutura, vamos dizer, cognitiva da criança, né, a assimilar que podem, como está descrito aí, ter situações arriscadas, né? Enfim, agora eu estava lembrando de um exemplo meu, assim, do tipo, claro, que isso muda e a gente vai entender o porquê aqui, né? Ou seja, nessas 4 fases aqui, né? Eu levei, quando eu era bem pequeno, um choque na casa da minha avó, tinha eu não lembro o nome daquele negócio, mas era um fio, tá? E que era pera o nome, não sei se vocês conhecem como isso, para acender a luz. Aí eu achava interessante ficar ligando e desligando a luz, ligando e desligando a luz. E uma vez eu achei legal por, né, descobrir que tinha uma tampinha rosqueada
e eu afastei a tampinha rosqueada e levantei um protetor assim e grudei a mão. Óbvio que eu tomei um choque, né? E perto de mim estava a minha avó, né? E ela, não faz isso. Quando ela falou, não faz isso, eu estava curioso, eu sempre fui muito curioso, fui lá, né, observador, toquei, tomei choque. Tomei um pânico que nunca mais eu quis mexer em tomada, principalmente naquelas, né? Ou seja, óbvio que foi passando com o tempo, óbvio, né? Porque eu tomei aquilo na minha fase de infância como algo arriscado para mim, porque a situação não foi agradável, né? Nesse caso aqui, o menino não experimentou, né? Ele simplesmente foi alertado dessa questão. Então, ele pode muito bem, eu enxergava, né? Ou seja, no ambiente algo que poderia ser arriscado, que seria tomar um choque, e ficava na minha, né? Tipo, eu não vou mexer nisso aqui, nem chegava perto. E nesse caso aqui do exemplo do livro, seria objetos pontiagudos, né? Claro que depois de todo um processo, né, como a gente comentou anteriormente, de desenvolvimento das estruturas, né, nos começos que Piaget fala aí, né, no caso aí da adolescência, que é o ápice, no caso, depois de lá para frente a gente vai autorregulando a questão até da sobrevivência, né? Isso muda, né? Porque tu já enxerga não como uma ameaça, mas como um utensílio. Tu pode ter alguma memória, né? Dali que traz, como eu trouxe para vocês aqui, alguma memória ansiogênica, porque não foi legal, né? Mas ele vai, né? Tanto eu como ele, hoje eu acendo luz normal, tem 42 anos, né? E ele, enfim, deve utilizar as faquinhas aí para cortar a sua comida. Se ele for um cirurgião, no caso, ele também lida com objetos cortantes, né? Como o bisturi e por aí vai, tá? Então é só uma questão de alerta, porque é uma reação que é necessária para sobrevivência, tá? Enfim. E para a gente concluir, né, como eu disse, é bem curtinho hoje, a gente tem a questão aí, né, dos 4 estágios de amadurecimento, né, que são desempenhados pelo ser humano desde o nascimento à adolescência, como eu disse lá no início, né, e que para o Piaget não tem saltos cognitivos, ó. Esses estágios de amadurecimento não ocorrem com saltos cognitivos, né? Então eles eu já vou comentar aqui cada um deles, né? Eles bem respeitam as fases aqui, né? Ou seja, as cercanias, digamos aqui, da idade, né? Enfim, como a fase sensória motora, né? Que vai até os 2 anos, pré-operacional 2 a 7, operação concreta de 7 a 12, e a operação formal ou abstrata do 12, que seria, no caso, né? A última fase que temos a estrutura cognitiva complexadas, ou seja, complexada no sentido de se tornar mais complexa, tá? E por ela atingir esse ápice, né, de complexidade, é que a capacidade, aí no caso de autorregulação, como eu disse, de sobrevivência, como um adulto, né, ela também se desenvolve plenamente e é algo que amplia a aprendizagem, tá aí para novos conhecimentos, né? Isso numa mesma proporção, da proporção do desenvolvimento aí da estrutura, que nesse caso aí esse preparo que a gente tem a partir da adolescência para interações mais complexas aí com os ambientes, né, e também com as nossas questões, como eu disse, idiosincráticas, né, ou seja, as nossas questões particulares de aprendizagem. Muito bem, falando de um pouco, né, um pouco de cada um deles, né, de cada um dos estágios, tá? Esses estágios de amadurecimento, tá? O primeiro estágio, como eu disse, é o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos, né? E é uma fase em que eu trouxe destaque aqui para a percepção de sensações e do desenvolvimento motor, né? Bem estudado aí nos processos de desenvolvimento que vocês bem veem em disciplinas, né? O estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7, que ele inicia, né, com a aquisição de linguagem, também com o aumento, né, também do repertório, vamos dizer assim, dessa linguagem com vocabulário, né, mas não há ampliação de sentidos, né, e possibilidades, até mesmo fazer questionamentos, imaginar algumas situações mais básicas, tá? E isso muda um pouco no operatório concreto, né, que vai de 7 aos 11, enfim, que o comportamento infantil agora necessita de um referencial concreto para ver
compreensão, né? Então, os referenciais são, obviamente, os humanos que nos cercam, né? Enfim. E a partir, então, dos 11 anos, em que o indivíduo, nesse caso, já é considerado um pré-adolescente, né? É o quarto estágio, o operatório formal, como eu disse, aquele que está com a estrutura mais voltada para, nesse caso aí, a sobrevivência, a autorregulação, né? Em que a estrutura biológica cerebral está mais robusta, né? E aí a gente vai começar a desenvolver, né? De forma mais autônoma, né? A questões relacionadas aí a questionamentos morais, abstrações mais complexas, como tem aí o exemplo, né? Em relação ao ambiente, em relação aos demais, tá? E é isso, gente. Nicolas, Oi. você vai disponibilizar esse quadro que você está mostrando? Inclusive, foi bom, eu tinha Ah, até esquecido. Eu tô com o nariz entupido em falar eu falei tá? De comentar com vocês. Eu pedi para, eu não lembro o nome dela, gente, a tutora de vocês, disponibilizar os PDFs e os livrinhos. Vocês receberam? Não? Tá. Eu vou reforçar isso com ela, porque eu Não. também tenho que fazer isso agora, porque agora eu tenho o PDF dessa aula e tenho que disponibilizar o livrinho também da aula para vocês, né? Porque eu sei que muitos não, mas alguns relataram que não têm acesso, né? Enfim. Será que se eu passar por aqui dá? Eu vou tentar. Deixa eu tentar passar por aqui pelo chat. Vamos ver se vai dar certo. Só um pouquinho. Tá. Só fazer um teste, gente. Aí quem conseguir pegar aí. Chat. Com a internet ruim do jeito que tá, não sei se eu consigo. Vê se vocês conseguem ver aí o unidade 4. Alguém confirma? não chegou. No Não bate-papo, chegou? não. Tá. Não. Você pode mandar por e-mail, o que você acha? Vamos fazer, foi o que eu pedi para uma menina da noite lá. Pode fazer isso? Chegou, ó, aqui estão dizendo que alguns chegaram, ó. Tá Para baixando. mim, não. Tá, então vocês têm grupo? Vocês têm grupo da turma? Porque se tiverem grupo da turma, Sim. vocês compartilhem lá, que eu acho que facilita, né? A gente não perde mais tempo. Ou então me Tem escreva. grupo? Tem grupo, gente? Ó, a Ana Luísa está dizendo que não, mas podem fazer, tá? Ó, mandei o livrinho agora. Para mim não chegou nada. Tá, chegou o livrinho da unidade 4. Eu vou mandar os restantes, então, aí você se organiza enquanto a grupo, que eu acho que vai ficar bem legal. Só um pouquinho. Agora eu me empolguei aqui para mandar tudo. Ó, vou mandar da unidade 3 agora. Tá, o slide da aula e o livrinho. Pelo celular não tá chegando nenhum, não. Pode ser Não, isso. eu tô pelo iPad. Talvez também não dê pelo iPad, mas enfim. Ó, tô mandando da unidade 2, tá? O PDF da aula e o livrinho, tá? Para quem não tem acesso. Fomos ao contrário, agora eu vou para a unidade 1. Gente, podia formar um grupo. O que vocês acham? Para mandar pelo WhatsApp? Fica melhor, né? Pronto. Então, o Braulio está dizendo aqui que conseguiu jogar no grupo. Aí quem não está no grupo, tá? Pede para adicionar aí, que aí vai ter Ô, acesso a Braulio, você tudo pode lá. me adicionar, por favor? Ó, vou mandar o link aí, Sheila. Presta Na atenção. verdade, eu esqueci a interrogação. Eu perguntei se tem como jogar lá no grupo, porque para mim não veio nenhum. Tá, entendi. Então, assim, ó, a
A Ana Luísa vai montar, tá? Vai montar um grupo aí, ó. Já montou, é rápida ela, ó. Gostei. Aí vocês entrem aí no grupo. E, Ana, tu faz isso, tu compartilha os materiais, por favor? Só sendo um pouquinho chatinho, né? O que organiza as coisas. Tá? Só me digam se deu certo, que aí a gente encerra a aula. Eu fico tranquilo. Claro, tá, não, a maioria das pessoas não está aqui na aula, né? Mas enfim, aí vocês tiverem contato, peçam para entrar aí, caso não tenham, né, esses materiais, porque precisa, né, gente? Aqui a disciplina, como eu disse, é EAD, do tipo, eu trago coisa diferente, mas eu não posso também fugir muito do que está ali, né? Justamente porque tem que contemplar tudo que está ali. Certo, então? A Ivy é a única que fica com a câmera ligada, né? Hoje eu não liguei porque a minha internet está Professor, ruim. ela já tá jogando. Ela já tá Tá, jogando lá no grupo, tá? Os arquivos. beleza. Certo, então, Ah, então gente? tá. Agora peguei. Certo. Semana que vem não tem aula, tá? Só a prova. E começa 11h15? Não Não, começa. 7 horas. É, 7h30 eu tô abrindo o link para vocês, tá? E vocês têm 2 dias aí Tá para fazer a ok. prova. Então tá, gente. Falou. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, obrigado. Tchau.